Hoje eu quero falar sobre Davi e Absalão. Aliás, sobre essa espécie de síndrome que Absalão tinha. Foi uma relação conturbada e complicada. E eu quero analisar com vocês alguns aspectos desse relacionamento, como nós estamos falando de família, desse relacionamento entre pai e filho. E às vezes nós entraremos no contexto maior, pensando também nas mães, pais e filhos. Mas vamos nos ater um pouco mais sobre o relacionamento de um pai com seus filhos ou com seu filho. Em específico aqui, o jovem Absalão e Davi. Eu penso que todos vocês conhecem o contexto histórico da vida de Davi. Como Deus fez com esse rapaz, um jovem, um pastor de ovelhas, provavelmente, posso usar a palavra, desprezado pelos seus irmãos, pelo seu próprio pai, talvez, não desse tanto valor a ele, porque nós sabemos que na cultura dos hebreus, dos judeus, né, pastorear ovelhas não era algo assim que poderia se dizer, nossa, mas que profissão, né? Como diz o seu Madruga, não é coisa que se possa dizer assim, nossa, que beleza. E era um pouco desprezado até as mulheres. Muitas mulheres fizeram isso na história de Israel, pastorearam ovelhas. Mas é muito bom, irmãos, quando nós olhamos para o nosso Deus e entendemos o seu amor, a sua fidelidade, a sua graça, também as suas escolhas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas pensando em Davi, que foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mesmo com seus erros, com as suas falhas, como todo ser humano, e também as consequências que vieram após os seus atos errados, né? Vamos dizer assim, em relação a alguns contextos ali que ele viveu, que vocês sabem muito bem. Mas não aliás, é inegável que Davi foi um homem especial. Marcou a história de Israel como o rei mais importante. Haja vista que no período de Jesus, hoje não tanto, mas no período de Jesus eles esperavam o Messias. Essa espera estava muito forte, eles tinham uma expectativa muito grande. E eu falei aqui na quinta-feira, quando Jesus começou o seu ministério e começou a fazer milagres e começou a libertar as pessoas, muitos, inclusive os seus apóstolos, achavam que ele seria o libertador, que a qualquer momento o Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, iria arrebanhar um grande exército, iria libertar Israel do jugo romano. Porém ele veio com um outro discurso, diferentemente de Davi, que foi um guerreiro e também poeta e também um homem usado por Deus. Jesus usou a figura do pastor, como Davi foi pastor, mas só que num outro viés, num outro sentido. E por incrível que pareça, irmãos, depois de todo o ministério de Jesus, de toda a obra de salvação, de tudo aquilo que Jesus fez, pregou, da sua morte, da sua ressurreição, depois, com os anos, quando nós chegamos à Idade Média e também passando por todos esses tempos aí, muitas pessoas não entendem esse discurso de Jesus. O reino de Deus, vamos guerrear, vamos lutar, vamos buscar, vamos nos rebelar, vamos tomar a força pelas armas. Conversando com um padre esses dias aí, ele disse, olha, eu não vejo uma outra possibilidade de haver mudanças, pensando no nosso país, a não ser que seja pelo derramamento de sangue.
uma revolução. Eu falei, nossa, padre, eu penso diferente. Eu penso que a igreja, ela está aqui na terra para interceder, para orar. Se vier, se acontecer, eu creio que a igreja passará por essa tribulação, mas o Senhor vai guardar os seus escolhidos. E quando eu digo guardar, irmãos, não é que nós, que a igreja, pensando enquanto pessoa, enquanto cristão, que nós estamos isentos de tribulações, de angústias, de morte. Não é isso, é guardar mesmo a tua alma, guardar os teus sentimentos, você podendo atravessar lutas e tribulações como o apóstolo Paulo atravessou, como Pedro atravessou, porque vocês sabem que o apóstolo Paulo foi morto no Império Romano, foi decapitado, que Pedro foi crucificado e ele, na hora da sua morte, pediu: me coloque de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Mas eu tenho certeza que assim como aconteceu com Estevão, o Espírito Santo estava com eles, guardando ali, porque o nosso reino, a nossa morada, ela não é aqui, nós estamos apenas de passagem. Mas temos que entender o contexto que nós estamos vivendo e entender a palavra de Deus. E Davi, irmãos, eu não quero me apegar aqui muito em Davi não, mas vamos falar um pouquinho mais de Absalão, mas pensando ainda em Davi, nas suas intenções. Davi foi um homem que tinha boas intenções. Boas intenções. Por que eu digo isso? Porque ele teve muitos filhos e o significado do nome dos seus filhos eram bons, foram bons. Por exemplo, Absalão, pai de paz. Shalom. Amnon, que quer dizer fiel. Adonias, um dos seus filhos, que quer dizer Iavé é o meu Senhor. E Salomão, que tem a mesma raiz de Shalom, que significa paz ou pacífico. Então nós percebemos que era um homem que tinha boas intenções, que era um homem que amava a Deus. Só que ele viveu num contexto de guerra, ele viveu num contexto complicado, que tinha que se conquistar, passando pela história de Israel, as conquistas com Josué, no período de Davi, o próprio Davi teve que conquistar muitas cidades ainda, guerrear. E nós temos que entender esses contextos bíblicos antes de julgar. Uma questão importante, irmãos, que nós temos que pensar também em relação a Davi, é que ele teve muitas mulheres. Só que Jesus, ele deixou claro que não é a vontade de Deus que isso aconteça. E eu fiz algumas comparações com alguns personagens. Por exemplo, homens que tiveram relacionamentos fora do casamento e tiveram problemas. Eu lembrei de Abraão, que não entendeu ali o contexto, ainda que Deus abençoou Ismael e Agar, mas Abraão não entendeu ali aquele contexto e aceitou a proposta de Sara. E o que aconteceu? Problema, ciúmes, desavença. Aí quando nós olhamos para Isaac passou batido. Isaac não teve nenhum relacionamento fora do casamento. E nessa área da vida de Isaac, podem prestar atenção, ele não teve problema algum. Diferentemente do seu filho Jacó, que a intenção era casar com Raquel, mas teve todo aquele problema, e ele teve que também aceitar a irmã, a Lia. Só que, mais uma vez, irmãos, problemas. E o próprio Salomão, que lá em Deuteronômio, Deus dá uma ordem para o povo de Israel: olha, quando vocês tiverem um rei,
Deus determinou algumas coisas ali, que Ele não seja, vou colocar com as minhas palavras, o Todo-Poderoso, que Ele não tenha muitos cavalos de guerra, ou seja, que Ele não tenha um reino muito próspero, porque isso vai trazer dinheiro, vai trazer problema. E Ele também não pode ter mulheres, não pode ter muitas mulheres. Mas acontece tudo que Deus falou com o povo de Israel, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Todas essas coisas, muitas delas aconteceram, e aconteceram também as profecias que Deus falou a respeito de que se eles se desviassem, se eles se voltassem para outros deuses, iria acontecer que Deus iria tirar a mão, que eles seriam cegos, que eles iriam perder guerras, que eles iriam ter problemas. E o contexto do casamento entrou também nessa questão de Deus desamparar o seu povo por determinados momentos, em alguns momentos. E quando o povo se voltava, quando o povo tentava entrar na presença de Deus, pela misericórdia, como nós cantamos aqui, o Senhor os abençoava. E a história de Davi todos conhecem, ele teve muitos filhos e filhas. Deus escolheu Salomão, queridos, para substituir Davi. Mas vamos pensar um pouquinho sobre o seu filho mais problemático. Mas antes, eu quero meditar com vocês sobre as escolhas de Deus. Muitas vezes nós não compreendemos isso. Quando nós lemos, quando nós meditamos na palavra do Senhor. Por exemplo, Deus escolheu Abraão, que na sua genealogia, ele vem ali dos descendentes de Sem. Era um semita, mas vivia num lugar onde a idolatria era muito forte. O seu pai foi um idólatra, teve muitos deuses, muitos ídolos. Existem até histórias no Talmud a respeito da idolatria do pai de Abraão, Tera. E Deus olha para esse homem e o chama. E é um chamado especial, porque Deus fala com ele como eu estou falando com vocês, irmãos. Falou com ele como eu estou falando com vocês. Ele ouviu a voz de Deus nitidamente. Abraão, sai deste lugar, sai aí do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu já preparei para você. Vou te dar filhos, vou te dar descendência, a mesma coisa, né? Mas vou prosperar a tua vida, vou abençoar os que te abençoarem. Lembre-se dessa palavra. Lembre-se dessa palavra, porque quem são os descendentes de Abraão? Os hebreus. Quantas pessoas na história já amaldiçoaram os hebreus, já perseguiram os hebreus e pagaram o preço por causa da promessa que estava sobre a vida dele. E o Senhor escolheu Isaque e não a Ismael. Ainda que, mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, Deus abençoou Ismael. E também, se você ler ali direitinho, ele teve praticamente 12 descendentes de Ismael, que também prosperaram, que formaram as nações vizinhas, as nações árabes, ali da Terra Santa, daquela região da Palestina e outras regiões. Deus escolheu Jacó, com todos os seus defeitos, tudo aquilo que envolveu Jacó, que nós entendemos bem, já conhecemos a sua história, até o seu próprio nome, o Senhor mudou. Mas não escolheu Esaú. Esaú era para ser o primeiro. Jacó não significa enganador, viu, irmãos? Jacó significa aquele que segura o calcanhar. Esse foi um apelido pejorativo por causa das suas ações. Mas ele saiu ali na hora do parto grudado no calcanhar de Esaú. Deus escolheu Esaú no ventre da mãe dele. Aliás, Deus escolheu Jacó no ventre da mãe dele. Não é que ele desprezou Esaú, ele abençoou a Esaú. Mas Deus tem suas escolhas. Escolheu Moisés e não Arão.
assim: Senhor, eu não sei falar. Eu não sei falar. Escolhe outro. Mas Deus tem as suas escolhas. E as misericórdias do Senhor estão sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Você sabia que o Senhor te escolheu? Antes da fundação do mundo? Porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano de salvação já estava feito. Na sua onisciência, no seu poder, na sua sabedoria eterna, o Senhor já planejou todas as coisas. Sabe, antes de eu falar, antes de você falar, o que nós estamos pensando, o que vai sair da minha boca e da sua. Conhece as intenções dos nossos corações. Ele sabe de tudo, Ele vê tudo. Nada foge do controle do nosso Deus. Ele escolheu a tribo de Levi para que dali saíssem sacerdotes, que Ele mesmo chama: olha, os sacerdotes não vão herdar a terra porque eles são meus. Eu os escolhi para que eles fizessem todo o trabalho sacerdotal e também a manutenção, primeiro do tabernáculo. Só os levitas montavam e desmontavam o tabernáculo, todos os utensílios, todos aqueles significados ali. O Senhor não permitiu que ninguém, nenhuma outra pessoa ou outras pessoas de outras tribos tocassem nos utensílios do tabernáculo e também posteriormente do templo. Por quê? Deus escolheu os levitas. Poderia ter escolhido os homens da tribo de Judá, de onde veio Davi, de onde veio o próprio Cristo. Jesus Cristo, enquanto homem, escolheu Davi, apesar de ter escolhido também a Saul. E aí eu penso, queridos, que há uma complexidade nessa questão das escolhas de Deus. Deus escolhe pessoas, mas isso não significa que elas serão privilegiadas. O apóstolo Paulo entendeu bem isso. Não tem nenhum privilégio. O único privilégio, e o melhor talvez de todos os privilégios, é que você, enquanto escolhido, você pode orar, você pode clamar. Porque o Senhor Jesus falou assim na parábola, repetindo, da viúva e do juiz iníquo: será que Deus não vai ouvir a oração dos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Glória a Deus. Isso tem que ficar guardado no teu coração, no meu coração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas é a oração de um justo, é a oração de um escolhido. Se você é escolhido, se você é escolhida do Senhor, você pratica consequentemente boas obras. Os teus pensamentos são bons, os teus olhos são bons, o que sai da tua boca, se você é escolhido, saem palavras de vida eterna, saem palavras abençoadoras. Tenha isso na tua alma. Se você é escolhida, é escolhido do Senhor, o Senhor te dá visões, o Senhor usa a tua vida para que você seja bênção para o próximo e não maldição. Não tem privilégios, não tem privilégios. Quando Jesus escreveu, ele ditou e João escreveu as igrejas do Apocalipse, há uma coisa interessante ali, irmãos. Na maioria das cartas, lá no final, Jesus diz assim: ao que vencer, ao vencedor, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que significa isso? Significa que os santos, que os escolhidos, que os separados, eles têm que perseverar. Perseverar, perseverança dos santos é uma doutrina calvinista. Tem que perseverar, porque se não perseverar vai ficar pelo caminho. Não tem privilégio, as lutas virão, os problemas virão, os relacionamentos serão abalados, as coisas acontecerão, mas nós temos que ter isso na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. O Senhor nos escolheu, clame. O Senhor nos escolheu, ande em espírito. O Senhor nos escolheu, faça as tuas orações. Faça como Jesus disse, vá para o teu quarto, ore. Quando estiver junto com a congregação,
oração, ore a Deus, clame. Nós estamos aqui num momento, vivendo contextos difíceis, pensando na história, e a igreja está inserida, nós estamos inseridos. Jesus falou: eu não vou tirar vocês do mundo não, mas eu vou livrá-los do mundo. É diferente. Há um processo de perseverança no reino de Deus, e é pelo fruto que se conhece uma árvore. Deus escolheu Salomão e não Adonias, que quis usurpar o trono, e nem escolheu também Absalão para reinar. E aqui eu quero mais uma vez parar e refletir com vocês. Vocês entendem o tempo de Deus? Nós entendemos o tempo de Deus? Quantas vezes, vou falar de mim um pouquinho, quantas vezes eu quis atravessar, passar por cima dos planos do Senhor em relação à minha vida, por achar que eu não estava sendo valorizado. Eu já pensei assim, eu confesso aos irmãos, profissionalmente. Mas eu, irmãos, eu quebrei a cara 2 vezes, por não entender a vontade de Deus. Aí não quebrei mais, porque se eu quebrasse de novo, eu mesmo ia chamar a mim mesmo de burro. Tu és burro, porque o Senhor já falou contigo 2 vezes, como a mula, a jumenta de Absalão ali. Usou até jumenta para falar comigo. Brincadeira. Mas por que, queridos? Por causa dessa síndrome de Absalão. Estava no meu coração. Eu não sou valorizado, ninguém me vê, e isso e aquilo. Vou fazer do meu jeito. Vou fazer do meu jeito. Você olhar para a história de Absalão, você vai entender isso que eu estou dizendo. Ele tinha esse pensamento, esse jeito de ser. Eu sou o melhor, eu sou o mais bonito, eu tenho capacidade. O meu pai está aí, ele não entendeu isso. O meu pai está aí na cabeça dele, mas ele não merece estar aí. Eu sou melhor do que ele. Entender o tempo e aquilo que Deus faz é essencial para a tua vida, para a minha vida. Por quê? Porque você vai aguardar o tempo certo. O tempo certo você vai esperar. O tempo de Deus, ainda que pareça que está demorando, mas você vai entender o tempo certo, e pode ter certeza que se você permanecer fiel, as coisas vão se encaixando, as coisas vão melhorando, as coisas vão vai te dar sentido, vai ter sentido tudo aquilo que está acontecendo. Mas estou passando por uma enfermidade, estou passando por uma luta, estou passando por desemprego, estou passando por tudo quanto é problema. Tem um propósito. Sabe qual é o segredo? Eu te agradeço, Senhor. Eu não entendo, mas eu agradeço. Aí as coisas começam a mudar. Não no estalar de dedos, mas no processo de Deus, no tempo certo, na hora certa. É inegável, irmãos, que Davi não foi mais o mesmo depois de seus atos em relação a Betseba e a Urias, que era um estrangeiro servindo ali o reino de Israel. E aí naquela velha máxima, Deus perdoa, mas as consequências vêm. Isso é uma lei que não vai mudar, e ninguém escapa dela, nem os escolhidos, como Davi. Por que eu digo isso? Porque as consequências vieram. A casa de Davi, depois dos acontecimentos, a casa de Davi se transformou num inferno. Irmãos se apaixonando por irmã, assassinatos, usurpações, corrupções e tudo que foi de ruim em relação à sua família, a família do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que errou, que pecou, foi perdoado, mas as consequências vieram, e ele pagou por elas, teve que pagar o preço. A história está aí na palavra do Senhor. A história de Absalão, ela começa com
um ódio terrível. Por quê? O irmão, o meio-irmão de Absalão, várias mulheres, olha aí os problemas, irmãos, olha os problemas. Amnon se apaixona por Tamar, e aí, conversando, né, entre jovens, ele recebe o conselho: olha, faz o seguinte, finge que você está doente, pede para ela vir e tal, e ali você faz o que tem que fazer. Ele fez isso. Tome cuidado, querido. Você que já tem experiência, talvez não precise falar isso para você. Para o jovem, tome cuidado com conselhos. Tome cuidado com ideologias malignas. Tome cuidado com tudo isso que está pairando no nosso meio. Ah, mas isso é bom, tudo é amor. Como o Lulu Santos cantou, é válido ou é válida toda forma de amor? Será mesmo? Tome cuidado com o que você lê, com o que você pensa. Reflita, vá na palavra. Ah, mas essa Bíblia é uma coisa muito estranha, muito esquisita, não dá para entender texto nenhum. Então, é um monte de Herodes, né, Luiz? É um monte de Herodes, é uma complicação, eu não sei, tem um monte de discípulo com o mesmo nome. Mas começa a examinar, você vai entender, começa a olhar outros livros, começa a estudar, você vai se apaixonar pela Bíblia. Vai se apaixonar. Por quê? Porque outros irmãos foram usados por Deus para explicar a palavra de Deus. Isso está em livros. Então tem que pesquisar, tem que buscar. Aí a tua mente vai, sabe o que vai acontecer com a tua mente? Ela vai sendo transformada a cada dia. A cada dia o Espírito Santo vai colocando algo novo. A cada dia uma experiência nova. Você parado ali, pode crer nisso que eu estou te dizendo. A cada dia você vai, a aula parece que não tem sentido ali o que você está ouvindo, pensando em estudo bíblico, em faculdade de teologia. Mas quando você vai perceber, você está tão carregado de coisas boas, a tua mente está trabalhando tão bem, você tem uma compreensão lógica, a sua cognição começa a melhorar, e você começa a pensar até chegar ao ponto de ter a mente de Cristo. E ele recebeu, e nós, os jovens, eu já recebi alguns conselhos errados. Naquela questão que eu disse em relação ao trabalho e à vida profissional, o meu melhor amigo disse: sabe o que acontece? Nós queríamos uma promoção, eu e ele. Nós trabalhávamos muito mais do que os outros e ganhávamos menos. Só que sabe qual foi o meu erro? Eu não orei. Sabe o que passa na cabeça de muitas pessoas, assim como passou na minha? Eu sirvo a Deus, então Deus está vendo. Se Ele não está fazendo nada, então é porque eu tenho que fazer. E aí eu escutei conselhos. Olha, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar outro emprego. Está cheio de emprego por aí naquela época. Cheio de emprego. E aí foi isso que eu fiz. Ele saiu primeiro e eu falei: olha, deu certo, vai dar certo. Cheguei para o meu gerente, para o meu encarregado, e falei: amigão, vamos conversar. É o seguinte, eu preciso de um aumento, vou casar, isso aqui, tá. Aí ele falou: tudo bem, vamos lá. Me chamou, estava eu, o gerente e o encarregado. O encarregado falou para mim e para o gerente: você não está pronto ainda para receber uma promoção. Sabe o que eu fiz? Saí de lá e pedi a conta. Errado. Eu não estava pronto mesmo. Não estava pronto. Fiz errado e quebrei a cara. Quebrei a cara. A Esther está aí, que segurou muita onda comigo. Se não fosse a fisiomédica da Esther, seu teste, graças a Deus pelo patrão que ela teve, foi uma bênção. E nós passamos períodos difíceis. Por quê? Por causa dos meus erros, por causa de não saber discernir a vontade do Senhor. E na casa de Davi aconteceram coisas terríveis por causa dos seus atos, por causa daquilo que ele fez.
E aí eu estou aqui falando sobre Amnon. E aí ele tramou tudo aqui e aconteceu, ele estuprou a sua irmã. Absalão ficou sabendo e já tramou a morte de Amnon, seu irmão. E fez. Tudo errado, irmãos. Ninguém aqui colocou nas mãos de Deus. Ninguém confiou na justiça do Senhor. Tudo errado. Como muitos cristãos pensam hoje. É pela espada, é pelo sangue. E não é assim, é pela oração, é ouvindo a voz de Deus. O próprio Paulo escreveu: a Deus pertence a vingança, não vos vingueis. E aquele ato da vida de Absalão, aquilo foi só o começo, porque ele começou a entender que ele era melhor do que seu pai. Ele foi para a cidade de Hebrom, começou ali a usurpar o trono, dizendo para as pessoas: olha, meu pai não julga a tua causa, meu pai deveria estar aqui, olha, eu vou fazer, eu vou acontecer. E aí ele arrebanhou ali alguns homens, formou um pequeno exército, se autoproclamou, foi proclamado rei de Hebrom. Davi já era rei ali. Ele usurpou ali o reino e foi para Jerusalém. E Davi, sendo sábio, entendendo, ele saiu de Jerusalém para não matar o seu filho, porque ele poderia fazer isso facilmente. O seu exército era muito mais poderoso, tinha um general muito mais estratégico, mas ele preferiu sair. E aí começaram as humilhações. Mais uma vez, a respeito de conselhos, Absalão recebe conselhos de Aitofel, dizendo: olha, sabe o que você tem que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Vá lá no terraço do palácio do teu pai e deita-se com as concubinas dele. Ele fez isso. Foi lá, à vista de todo Israel, desonrou o seu pai. E é interessante, irmãos, que nesse mesmo palácio, no terraço, foi onde nasceu o adultério no coração de Davi em relação a Betseba. No mesmo terraço. Eu até marquei aqui a referência. 2 Samuel 11:2 é que nasce ali Davi. Vocês conhecem, o povo foi para a guerra, os soldados foram para a guerra, o exército foi para a guerra, e ele ficou. E aí ele vai passear no terraço e vê Betseba tomando banho, e ali nasce ali o adultério. Vocês já conhecem a história. Nesse mesmo terraço, 2 Samuel 16:22 é o lugar onde Absalão pratica ali aquela promiscuidade. E criou entre eles, entre Davi e Absalão, um clima terrível, um ódio mais em relação a Absalão. E Davi não. Davi, mesmo cometendo erros, Davi o amava. E aí nós precisamos, queridos, entender a mente das pessoas. Por quê? Que muitas vezes nós somos duros. Porque quando Absalão praticou o assassinato do seu irmão, ele fugiu. Ficou aproximadamente 3 anos no exílio. E aí Joabe, um bom conselheiro, chefe do exército de Davi, fala para Davi: olha, chama ele de volta, conversa com ele. Davi permitiu que ele voltasse. Mas Absalão, depois de ter voltado, ficou 2 anos, e Davi não permitiu que ele entrasse no palácio e não chamou seu filho para conversar. Isso alimentou mais ainda esse ódio que ele tinha por Davi, ou esse sentimento estranho, uma mistura de ódio, amor e inveja. 2 anos, irmãos. Por isso que é importante o perdão. Independentemente da circunstância, independentemente do que aconteceu, é importante o perdão. Um pai da igreja chamado Tertuliano, ele escreveu a seguinte frase: você quer ser feliz por um segundo? Vingue-se. Quer ser feliz por toda a vida? Perdoe. Todos os cultos nós falamos de perdão aqui. Ouça
que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz a essa igreja. Absalão tinha inveja e raiva de seu pai. Como eu disse agora, depois que ele voltou, Davi não quis recebê-lo. E Absalão quis humilhar Davi quando as oportunidades apareceram. E aí ele fez tudo aquilo que eu coloquei agora a respeito do trono em Hebrom, e foi. E essa relação sempre foi conturbada, queridos, sempre foi problemática. E no final, Absalão não se arrependeu. Não se arrependeu. E o final de todo arrogante, presunçoso, mentiroso, orgulhoso, o final dessas pessoas é a humilhação e a morte física e principalmente espiritual. Pode ser uma das coisas que mais, pode ser que uma das coisas que mais deixavam Absalão orgulhoso e vaidoso era o seu cabelo. Quando eu falo em cabelo aqui, eu fico, sabe? Toda vez, queridos, a minha filha pergunta: pai, que cor que era o seu cabelo? A mesma pergunta que uma criança fez para mim lá quando o Pedro era pequeno, lá na praia: que cor que era o seu cabelo, tio? Aí a Esther tem que explicar: era da cor da Barbie. Quando eu era pequeno era mais claro, isso e aquilo. Mas, e aí a Esther e a Luciana brincam, né? Mas se tivesse cabelo, nossa, ia ser orgulhoso, né? Ia ser isso e aquilo. Deus não dá asa à cobra, né? Como diz aí. E Absalão, queridos, era orgulhoso. O texto vai dizer que o seu cabelo era lindo, que ele tinha altura, que ele tinha porte, que era um homem que chamava a atenção, bonito. E aí, eu fiz aqui as contas. Quando o seu cabelo crescia e ele mandava cortar, o peso era de 2,4 kg de cabelo. Para que tanto cabelo? O seu orgulho estava talvez ali. E sabe o que aconteceu? E aqui no texto, no capítulo 18 de 2 Samuel, ele entra em combate, persegue o exército de Davi, que era muito mais experiente, muito mais poderoso. Davi não estava aqui nesse contexto. Joabe já estava cansado de defender Absalão, já estava a ponto de dizer para Davi: olha, se eu der de frente com ele, eu não sei, colocando com as minhas palavras, não sei o que vai acontecer. Um homem que defendeu, mas por causa da arrogância, por causa do orgulho. Por que as pessoas não mudam, irmãos? Por quê? Por que nós não mudamos? Lembre-se de Caim. Porque o que Deus fala para ele? Se você mudar o teu jeito de ser, o teu pensamento, eu vou te aceitar. Eu vou te aceitar. Vou aceitar a tua oferta. Mas a maioria das pessoas não mudam. Não mudam. É a síndrome de Gabriela. Isso aconteceu com Absalão. Não mudou. Não procurou Davi para conversar. Não ficou quieto. Não esperou as coisas acontecerem. Não esperou a ordem de Deus para fazer o que precisava ser feito. E o texto vai colocar aqui que ele estava em cima de uma mula. Quando foi passar debaixo de uma árvore, talvez de um carvalho, ficou preso pelos cabelos. Pelos cabelos. O texto diz aqui sobre cabeça. Mas um careca não pode ficar preso pelos galhos. Não, ficou preso pelos cabelos e os seus pés balançando. E aí alguns homens viram ali, por respeito a Davi,
não mataram Absalão, mas foram falar com Joabe. E Joabe não teve dó. E aí o texto que nós lemos: não vou perder mais tempo com você. E então pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Davi chorou amargamente a morte do seu filho. Mas eu penso, queridos, que ele chorou muito mais por não ter sido um bom pai. Por não ter sido um bom pai. Por não ter essa sensibilidade de chamar seus filhos, para conversar. Foi um pai ausente, foi um homem segundo o coração de Deus, como eu disse agora. Mas nós temos que chegar a essa estatura de varão perfeito, como o apóstolo Paulo disse. E chegar a essa estatura é ser abençoado em todas as áreas da sua vida, da minha vida. Pensando hoje no relacionamento de pai com filho. Vocês se lembram que ele tinha uma amizade com o filho de Saul, uma amizade de alma, algo assim inexplicável. Ele amava a Jonatas como a si mesmo, esse amor de Deus mesmo. E por que ele não conseguiu, queridos? Por que ele não conseguiu amar seus filhos da mesma forma? Por quê? Já pararam para pensar em quantos relacionamentos estão abalados em vários lares? Talvez até aqui, pessoas que estão aqui hoje. Quantos relacionamentos entre pais e filhos, entre pai e filho estão abalados? Por quê? Porque não há esse entendimento, não há esse amor, não há essa reciprocidade de sentimentos, de cumplicidade. Não há diálogo, não tem diálogo, não chama para conversar. Estão vivendo nos anos, sei lá, onde era austeridade, onde era... Não é assim, nunca foi assim, na verdade, nunca foi para ser assim. O que Deus quer de nós é que nós sejamos mansos, que nós sejamos bênçãos, que nós tenhamos deixemos que as pessoas cheguem até nós, que haja essa possibilidade de diálogo. Chame o teu filho para conversar. Filho, chame o teu pai para conversar. Eu conheço famílias que estão traumatizadas até hoje. Tem problema de toque, de tocar. Não consegue abraçar, não consegue dar um beijo. Por quê? Porque são traumas que estão aí no inconsciente e não conseguem se libertar. Não se lembram da palavra de Deus: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Quando nós vamos a Jesus, queridos, tudo isso cai, tudo isso muda. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Cristo, com o Deus eterno, com o Emanuel, com Deus conosco, nós mudamos a nossa forma de pensar, nós mudamos o nosso jeito. Aquele que era duro, aquele que não tinha diálogo, ele começa a entender que o Espírito Santo de Deus quer que ele seja como Cristo é. As intenções do coração de Davi eram boas em relação aos seus filhos, mas ele não conseguia colocá-las em prática. Eu convido os pais e filhos aqui presentes a refletir sobre como está sendo esse relacionamento na tua casa, com os teus filhos. E você que já não tem mais o seu pai, a sua mãe, como foi esse relacionamento? Eu quero fazer uma pergunta aqui. Você já perdoou o seu pai? Filho, você já perdoou o seu pai? Pai, você já perdoou o seu filho?
Quero terminar essa palavra com o que está escrito no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, verso 6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Primeiro mandamento com promessa, todo mundo sabe: honre teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Que as palmas louvem ao Senhor.